Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal de audiotecnologia e cultura musical aqui no YouTube. Se és um orador, alguém que faz uso da voz nas mais diversas áreas, seja um palestrante, seja um formador que fala para um grupo, numa formação, num workshop, num curso, seja um PT a dar uma aula para um grupo, seja um artista de rua, seja um mágico, seja, sei lá, qualquer pessoa que faça uso da voz para um grupo de pessoas e que, se for um grupo de pessoas de maior dimensão, normalmente precisa de um sistema de som para que as pessoas o possam ouvir, este é o vídeo para ti. Fica até ao fim porque vai valer a pena. Se chegaste a este vídeo, és então provavelmente um orador, mas não um especialista em equipamento de som. Microfones, mesas de mistura, colunas, sistemas de som no geral. Nem tens que ser, porque essa não é a tua especialidade nem o teu objetivo. Mas porque fiz eu então este vídeo. Chegaram-me vários e-mails e também já vários comentários noutros vídeos no canal de pessoas na tua situação que precisam de saber um pouco mais de som. E precisam porquê? Porque muitas vezes vão falar em espaços de dimensão média ou mais pequena em que não há equipamento de som. E não havendo equipamento de som, normalmente são os próprios que têm que levar ou que têm que saber aquilo que vão pedir. E é exatamente para isso que vai servir este vídeo. Para o caso de quereres adquirir equipamento, não comprares aquilo que não te faz falta e comprares aquilo que é certo para aquilo que precisas, ou para saberes simplesmente aquilo que deves pedir. Aquilo a que se chama, e os músicos todos sabem isso, o rider técnico, que é o que é que vais pedir para quando chegares então à sala na qual vais falar. Fica até ao fim, vai mesmo valer a pena. O que te peço é, se compreenderes de facto que este é um canal que vale a pena, que te traz conteúdo com qualidade, vídeos feitos com rigor, com clareza, com metodologia, que, em troca, ajudes então o canal de uma forma muito simples. Inscreve-te se ainda não o fizeste, deixa o teu comentário e deixa o teu like se gostares do vídeo. Bem, se no local onde vais fazer a tua ação já houver sistema de som, é tudo muito mais simples. Praticamente só tens que te preocupar com o microfone. Ou não, pode acontecer que já tenhas o teu microfone e aí é levá-lo contigo. Se não tens microfone e as tuas ações são recorrentes, começas a utilizar microfones com alguma frequência, rapidamente te vais a perceber que há microfones que gostas mais. Gostas mais do som, gostas mais do design do microfone, gostas mais do tacto do microfone, etc. Quando perceberes que há um microfone que é o teu, o modelo que tu gostas, o modelo com o qual te identificas, o que te aconselho é que adquiras esse microfone. Até por uma questão de higiene, porque o microfone costuma andar perto da boca e é bom então tu teres o teu microfone e sabes também com isso que vais a um local e tens o microfone que tu gostas, porque pode acontecer que num local, até às vezes de pequena dimensão, tu peças, eu quero o microfone X, e eles não têm um do género, mas não têm aquele. Então é bom teres o teu microfone, pensa nisso. Comecemos então pela questão dos microfones. Não vou entrar em detalhes muito técnicos, porque esse não é o objetivo do vídeo. Bem, basicamente tens microfones com fio e microfone sem fios. E eu vejo vantagens e desvantagens em ambos. Mas que microfone pedir então no teu rider técnico, seja com fios ou sem fios? Se for, por exemplo, com fios, posso dizer que o microfone mais utilizado no mundo é este, Shure SM58. Mas tu, porventura, podes preferir outros. Há imensos modelos de microfones de marcas muito boas com excelente fidelidade. Aconselho-te a ver, porque eu fiz um teste a vários microfones, vê estes vídeos aqui em baixo e talvez já seja um caminho para poderes começar a perceber qual é o som de microfone que gostas mais. No entanto, e se os meios técnicos o permitirem, a maior parte dos oradores prefere utilizar microfones sem fio. Porquê? Porque dá muito mais mobilidade, seja no palco e mais ainda se quiseres ir comunicar com a tua plateia, com o teu público, fora do palco. No entanto, há uma situação onde convém ou é necessário utilizar microfone
com fio, mas já vais perceber lá mais à frente no vídeo. Indo então aos sem fio, tens 3 possibilidades. O microfone sem fio de mão, este por exemplo é um Shure SM58, ou seja, a mesma marca e o mesmo modelo que este microfone, mas na versão sem fio. O que, com isto já percebes que há várias marcas que têm o microfone com fio e a versão sem fio. Tens então o microfone de mão, o microfone de cabeça, o headset, que colocas então na tua cabeça, agora não consigo aqui por causa dos headphones, e depois o microfone vai ficar aqui junto à tua boca, e também o microfone de lapela. E se me perguntares, então, mas se for para pedir no rider técnico, qual é que eu devo escolher? Vou-te falar um pouco de cada um, o que penso que te ajudará a fazer a tua escolha. Relativamente ao microfone de mão, uma grande vantagem prende-se com o seguinte. Muitas pessoas, quando vão falar para o público, têm algum nervosismo, muitas vezes nem sabem onde é que devem colocar as mãos, põem no bolso, tiram do bolso. O ter um microfone na mão já te resolve essa situação. Outra vantagem. A vantagem que só tens o microfone. O que é que eu quero dizer o só tens o microfone? Para já, fica desde já a saber que quando tens qualquer coisa sem fio, está-te a emitir o som. Tem que haver um receptor no outro lado, que é uma caixinha como esta que depois vai ser ligada à mesa de mistura. E o microfone de mão tem o emissor e tem o receptor. Se for o headset, o microfone de cabeça e o de lapela, ainda tens mais outro dispositivo pelo meio. Bem, este é então o microfone de mão. Relativamente ao headset, queria dizer o seguinte. Muitas vezes, e quando compras o kit, no caso de comprares, o microfone que vem é um microfone deste género. Mas há, e usa-se cada vez mais, microfones de cor, por exemplo, bege, porque são mais discretos. Então, este é um headset exatamente como este, o que muda é a cor. Podes então solicitar no teu rider técnico que queres um headset, que se não sabes qual a marca e o modelo, pelo menos dizer, olha, quero um headset, mas prefiro um headset, então, de cor bege. Se vais comprar, olha, vê este vídeo aqui, porque este microfone é, de facto, muito barato, é compatível com várias marcas, ou melhor, há a possibilidade aqui na ficha de escolheres compatível com uma determinada marca e se precisares de comprar tens aqui uma boa opção com bom som e, de facto, barato. E tens o microfone, então, de lapela. E se me perguntares, então mas o de lapela, bom, já agora, penso que sabes isso, mas o de lapela, tens aqui este clipezinho para poder, então, prender a lapela na camisa, na roupa e o microfone fica aqui muito discreto. E se calhar estás-te já a questionar. Então, mas relativamente a lapela e relativamente a headset, qual é que devo escolher? Olha, vê este vídeo que tenho aqui que te explica tudo isso. Mas aqui de uma forma muito rápida. O headset, como compreendes, o microfone fica aqui mesmo junto à boca. Se queres ali um som definido, um som forte, com um bom grave, o headset vai permitir essa possibilidade. A lapela, não. Porquê? É muito fácil perceber. O próprio microfone, além de ter uma cabeça muito mais pequena, está aqui muito em baixo, não é? Fica-te aqui por baixo do pescoço. Então, é um microfone que, para já, para o técnico, é mais difícil fazer som, porque tem que puxar mais pelo microfone, o que vai poder fazer feedback. Mas isto se houver um sistema de som, se for só para gravar, não. Mas, de facto, mesmo em termos de som, não tens as mesmas possibilidades. Ou seja, se de facto não te incomoda ter um headset, ou se preferires o de mão, é de facto para mim o mais vantajoso, ok? O de mão porque tens de facto um som poderosíssimo. O headset porque permite uma mobilidade em termos de mãos, porque imagina que estás a dar uma formação e que precisas de escrever. Não é muito cómodo teres um microfone de mão. Com o headset és completamente livre nos teus movimentos. Então se for ali um microfone, um headset cor de pele, ninguém quase percebe que tens o microfone e a mobilidade é total. O lapela também permite tudo isso que o headset permite, mas em termos do som não tens a mesma qualidade. Qual é então a vantagem? A vantagem é que é ainda mais discreto. O headset sempre tens aquilo na cabeça, sempre tens aqui assim o microfone, não é? E com a questão aqui da lapela, nem se vê na roupa. E onde é que se liga a lapela e onde é que se liga o headset? Porque eles têm
esta fichazinha que estás aqui a ver. Há o tal dispositivo pelo meio que te falei, que é um pocket. E por isso é que muitas vezes, cá não tinhas reparado ainda nisso, quando vês cantores que usam headset, vês que eles têm no cinto ou preso na cintura algures este pocket, é porquê? Porque é precisamente aqui que vai ligar a ficha do microfone, seja headset, seja lapela, e daqui é que vai então emitir e transmitir ao receptor. Já percebeste então que tens aqui 3 possibilidades que são completamente diferentes e penso que já tens aqui os dados, digamos assim, para fazeres a tua escolha. É muito importante também que tenhas a noção que há excelentes microfones, mas que há também péssimos microfones. E que um péssimo microfone te vai prejudicar e muito a tua ação. Por isso, se não sabes ainda qual é o microfone que tu queres, o microfone que tu gostas, solicita, pelo menos, no espaço onde vais fazer a tua ação, solicita no teu rider técnico um microfone de uma boa marca. Há muitas marcas boas no mercado, mas há 3 que são de facto uma referência e que será muito fácil ao espaço encontrar-te esse microfone, que são, por exemplo, a Shure, que já falei, mas também a Sennheiser e a AKG. Vou falar-te agora do sistema de som, mas com noções básicas, partindo do princípio que és um principiante ou quase principiante no assunto. Quando vais fazer uma ação num bom auditório, à partida, esse auditório já tem um sistema de som que foi concebido para esse mesmo auditório e que não tens então que te preocupar ao nível do som. E até poderá ser que tenha um técnico de som para operar. E então a única coisa que tens de te preocupar é com a questão do microfone que já vimos há pouco. Mas imagina que vais fazer uma ação numa sala de tamanho médio ou pequeno e que não há sistema de som e que às vezes a própria pessoa que trabalha nesse local não percebe muito do assunto. É importante que tenhas algumas noções. E aí é pedires então um microfone de acordo com as tuas preferências, com aquilo que vimos há pouco, pedires uma mesa de mistura para poderes conectar o teu microfone e eventualmente um cabo para poderes ligar ao teu telemóvel, celular para os brasileiros, ao teu portátil, ao teu tablet, se quiseres música no evento, mas importantíssimo é pedires que essa mesa de mistura tenha efeitos e que tenha o efeito reverb, que é para poderes dar à tua voz mais reverberação, que é um efeito fundamental, especialmente se tiveres bastantes pessoas à tua frente, porque senão o som fica demasiado seco. E se és um orador, o poder da voz é muito importante. E aquela voz mais ampla, com mais reverb, é de facto muito importante. Depois, relativamente ao som, eu diria pedires 2 colunas com uma boa fidelidade, caixa de som para os brasileiros, e atenção que isto é também um mundo, os modelos, marcas e tipos de coluna que há, mas eu diria para para cada 80 a 100 pessoas, pedires 2 colunas boas. Eu diria de pelo menos 12 polegadas, que tem a ver com o diâmetro do altifalante. Provavelmente não percebes muito de marcas, vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas marcas que poderão servir de referência. Para terminar este vídeo, uma última parte dedicada à aquisição do equipamento. Imagina então que, como orador que és, muitas vezes vais a espaços mais pequenos ou de dimensão média que não têm equipamento e já passaste por más situações, queres ter a tua autonomia em termos de equipamento, saber com aquilo que podes contar e tens possibilidades de adquirir equipamento. Vamos lá então ver o que é que deves comprar. Bem, relativamente aos microfones, já estás esclarecido. Vou agora falar de um tipo de equipamento que ainda não falei neste vídeo e que se calhar é muito importante para ti, para não dizer fundamental. Imagina que és, por exemplo, um coach, fazes retiros na natureza em locais onde muitas vezes não há eletricidade. E aí, o que é que precisas? E já sabes isso, precisas de uma coluna a bateria. Mas atenção, aquelas pequenas colunas a bateria que se calhar utilizas no quarto ou aí em casa enquanto estás a fazer qualquer coisa, não vão servir para o efeito. Esquece, precisas de uma coluna a sério. E o quê? Há muita coisa no mercado e é isso que eu te vou mostrar para não deitares dinheiro fora. Vou começar por te mostrar, por exemplo, esta coluna. É uma NGS, é uma coluna que custa menos de 200 euros. Se o teu objetivo é nestes retiros de natureza, apenas amplificares música, emparelhares, porque estas colunas todas têm Bluetooth, podes emparelhar com o telemóvel e teres música a tocar enquanto estás, por exemplo, a falar ou enquanto estás em meditações,
é uma coluna que serve, especialmente se não tens muito dinheiro para gastar, vê a review que tenho aqui no canal, ficas bem servido com uma coluna como esta. Mas se for para falar, e és orador, podes não precisar de amplificar a tua voz, porque estás com um pequeno grupo de 6, 8 pessoas e tens uma boa voz, não precisas de microfone. Mas se queres amplificar a voz, esta não é a coluna certa. E se calhar questionas, então, mas está ali um microfone. Pois está. Mas aquele microfone não tem qualidade, vais poder ver isso no vídeo. E mesmo que utilize outro microfone, porque é possível neste tipo de coluna ligar qualquer microfone, qualquer não. E já agora chamo-te a atenção para isto. E tinha-te falado na primeira parte do vídeo. Para uma coluna a bateria tens que ter um microfone com fio. Porque o microfone sem fios, que eu agora já não o tenho aqui, mas o microfone sem fios tem aquela caixinha que é o receptor. E essa é alimentada, precisa de corrente elétrica. E um microfone com fios, não. Portanto, para uma coluna a bateria vais precisar de um microfone com fios. A não ser que seja alimentado de outra forma, mas vamos partir do princípio que precisas de um microfone com fios. Este microfone que vem nesta coluna não presta e mesmo que utilize outro microfone, não vais ter bom som. Não são colunas em que o objetivo seja amplificar a voz. Dá por umas pequenas brincadeiras, não mais do que isso. E tu, como orador, precisas, à partida, de bom som. Seja esta coluna ou outra, colunas a menos de 200 euros, esquece, não vais ter com nenhuma bom som de microfone. Não vais ter o microfone amplificado com potência e com qualidade. Por exemplo, esta coluna é muito parecida. Esta coluna que estás a ver aqui é uma JBL, uma Party Box. Esta é uma 310, mas, por exemplo, a 110 é uma coluna que já custa à volta de 350 euros. Já é praticamente o dobro dessa NGS. E nem sequer tem microfone, não traz microfone, mas podes ligar um microfone. E aí te garanto que se ligares um microfone, vais ter bom som, ok? Vais ter um grave bom, como é este grave da JBL, e vais ter a possibilidade de ligar um microfone com fio, com boa fidelidade. Compras um microfone bom e vais ter bom som para a tua voz. Esta, por exemplo, que é a Party Box 310, tem ainda mais potência, quer ao nível da música, quer ao nível da voz, do som das entradas de microfone, das entradas, porque essa, por exemplo, outra vantagem. E é isso que tu tens que ver, tens que procurar e ver aquilo que tu precisas. Por exemplo, esta Party Box 310, que custa à volta de 500 euros, tem duas entradas de microfone. Podes então ter com bom som, e eu tenho uma, portanto posso-te garantir que tens com bom som 2 microfones. Ou, por exemplo, um microfone e um instrumento, por exemplo, um microfone e uma guitarra, o que tu quiseres. Tens duas entradas para ter, então, bom som. E se me perguntares, é isso que aconselha? Não. A não ser que o teu objetivo seja mais a música. Mas como orador, acredito que o teu objetivo principal seja a voz. E aí, o que te aconselho, se tiveres possibilidades, que são tudo colunas de 500 euros para cima, ok? Por exemplo, eu tenho uma review de uma coluna que é a Everse 8 da EV, uma belíssima coluna, custa à volta de 800 euros. Belíssimo, belíssimo. A melhor coluna à bateria que eu já ouvi até hoje. Esta, por exemplo, é uma HK Move 8. Custa aí à volta dos 600 euros. É uma belíssima coluna. São colunas de um nível já mais profissional. Aquelas colunas que os músicos costumam comprar. Porquê? Porque já não é aquele som para ouvir música através do telemóvel. Também podes emparelhar aqui o teu telemóvel via Bluetooth. Atenção, e ouvir música. Mas é tudo mais fiel, sem alterações, digamos assim, ao som normal, ok? Vais ouvir a música como ela é, vais ouvir o som da tua voz como ela é, podendo também dar efeito, no JBL também podes dar o tal reverb, mas não é aquelas colunas com reforço de grave, não. É uma coluna, se o que tu queres é um som fiel, ouvir bem a tua voz, nítida, é com este tipo de colunas. Tenho aqui no canal várias reviews de vários modelos, há mais, mas estas que te estou aqui a mostrar são de facto todas umas boas opções, sendo que destas todas te aconselho a Everse 8. Por outro lado, se costumas ter as tuas atividades em locais com corrente elétrica, já não serve de nada teres uma coluna a bateria, ok? Ainda assim é sempre importante teres uma coluna a bateria para o caso de ires para um local onde não haja corrente elétrica. E aí, se houver corrente, o que te aconselho é um sistema de som constituído por um microfone, de acordo com aquilo que já viste anteriormente, sendo que aqui já podes então utilizar o teu microfone sem fios, seja o de mão, seja o headset, seja o de lapela. Depois vais precisar também, como já falei,
da mesa de mistura. E que mesa de mistura comprar? Há um mundo de mesas de mistura. Mas ficas certamente bem servido com uma mesa de mistura do género desta. Mesmo que o espaço seja grande, porque o que é importante é o que tu vais ligar na mesa de mistura. E se queres ligar 1 ou 2 microfones, e mesmo que seja uma fonte de som, como um computador ou um telemóvel, uma mesa de mistura como esta é suficiente, especialmente se quiseres um equipamento que seja portátil. Esta, por exemplo, é uma Mackie Pro FX6. Já sabes, aqui na descrição do vídeo vou-te deixar várias referências de marcas que te aconselho. Aqui não te vou dar um curso de som, mas muito rapidamente para perceberes que esta é uma mesa de mistura onde até tu podes começar a iniciar a mexer no som. Aqui é o que podes ligar na mesa de mistura, sendo que estes dois canais são exatamente iguais. Podes ligar aqui 2 microfones, por exemplo, ou 2 instrumentos. Neste tipo de ficha podes conectar uma coisa ou outra. Aqui onde tens este R e L, podes ligar, por exemplo, um teclado, qualquer coisa que seja estéreo, mas também através de uns cabos ligares o teu telemóvel, o teu portátil, o teu tablet e teres aqui, por exemplo, música. Então, com uma mesa de mistura pequenina como esta, podes ligar 2 microfones, música através do computador, podes aqui equilibrar o grave e o agudo. Aqui tens os knobs do volume, aqui o volume geral, aqui é para ligares às colunas, sendo que esta é um tipo de ligação que te aconselho, que é o XLR, ok? E depois, muito importante, tens aqui os tais FX, os tais efeitos, que é a possibilidade de, na tua voz, poderes colocar, por exemplo, o reverb, sendo que aqui tens vários reverbs e até outros efeitos à disposição. Apenas para teres ideia, se for uma mesa de mistura deste género, de uma marca já minimamente creditada, conta com cerca de 150, 200 euros para comprares uma pequena mesa de mistura. E para terminar e para que fique completo o teu sistema de som, precisas de umas colunas. E para que fique completo, precisas de umas colunas ativas, umas colunas amplificadas, que são colunas que já não precisam de amplificador. Assim é, ligas o teu microfone à mesa, a mesa vai ligar aqui à coluna, visto que havia lá 2 saídas, uma liga a uma coluna, uma liga à outra. Aqui tem a coluna visto de frente, aqui atrás, para perceber como é que isto funciona. E o ideal para mim é este tipo de coluna simples, que ligas da mesa à coluna e depois tens praticamente só aqui o teu knob para o volume. E repara que tens que ligar à corrente elétrica, porque é uma coluna amplificada. Ligas a coluna, sobes o volume, depois controlas tudo na mesa de mistura. E há um mundo de colunas. Há colunas com uma péssima fidelidade e colunas com belíssima fidelidade. Se vires umas colunas mesmo que diga que tem 1000 watts e que são colunas que custam 100 euros ou 200 euros, esquece. Colunas amplificadas boas, conta que no mínimo colunas de 12 polegadas, ok? Que é este tamanho, já a pensar numa sala em que tens, por exemplo, 100 pessoas e queres bom som para 100 pessoas, por exemplo, este modelo de colunas, vê esta review no canal, são belíssimas. RCF Art 912. Com um par de colunas destas, até fazes som enquanto orador para mais do que 100 pessoas e com uma belíssima fidelidade. São colunas potentes e com uma boa fidelidade. Mas há muitas colunas belíssimas no mercado, ok? Vai à tua loja e ouve a coluna, vê outros vídeos no YouTube e procura colunas que tenham boa fidelidade. Esquece aquelas que são muito potentes se não ouvires o som. Tens que ouvir o som e perceber que é um som fiável. Mas colunas amplificadas, porque assim é tudo muito simples de ligar. Microfone à mesa, mesa à coluna e está pronto para a tua audiência. Em 15 minutos montas um sistema de som deste género. Ao contrário do que possas pensar, não te aconselho aquele tipo de colunas também amplificadas, mas que tens aqui um painel cheio de coisas, tem Bluetooth e podes ligar isto, podes ligar aquilo e são baratas. Esquece. Essas colunas são normalmente de má fidelidade e oferecem-te tudo aquilo porque não te oferecem o essencial, que é o som. Espero que este vídeo tenha sido útil. Já percebeste uma coisa? Neste canal Produções Balsâmicas tens aí conteúdo com tudo aquilo que precisas nesta área. Não te esqueças, se ainda não o fizeste, clica aí no botãozinho, inscreve-te no canal, deixa o teu comentário e deixa o teu like se gostaste do vídeo. Vemo-nos num próximo vídeo das Produções Balsâmicas. Fica bem, obrigado.